Saudações, habitantes do mundo dos 12. Hoje eu vou mostrar como eu completei o sucesso audaz no calabouço Ritual de Cabal, cujo chefe é o próprio Cabal. Esse é o calabouço que eu tenho mais dificuldade no jogo inteiro. Então, para mim, pessoalmente, esse é o calabouço mais difícil do jogo. Eu estou medindo apenas a dificuldade do calabouço base, ou seja, sem completar nenhum sucesso. Se formos medir a dificuldade dos sucessos do jogo, a história é outra. Mas, pensando simplesmente em passar o calabouço, esse para mim é o mais difícil do jogo. E existem 3 razões para essa dificuldade. Primeiro, porque esse calabouço é o único calabouço do jogo que tem o potencial de gerar infinitos inimigos. É isso aí que você está ouvindo. Se por algum milagre você fosse capaz de ficar vivo até o turno 100, sem derrotar os inimigos, todas as células disponíveis no campo de batalha seriam ocupadas por inimigos. Isso significa que essa luta tem um tempo limite, pois você obviamente não iria sobreviver um único turno com tantos inimigos vivos assim. Como assim? Como funciona isso? No 5º turno, vocês vão reparar que vão surgir glifos pretos com um símbolo vermelho estranho neles. Nesses glifos, no próximo turno, serão invocados novos monstros, aleatoriamente dentro de todos os monstros disponíveis nesse calabouço. E isso vai se repetir a cada 2 turnos. A cada 2 turnos nascem novos inimigos, para sempre. E uma das grandes injustiças é que o número de inimigos nascidos aumenta de forma desproporcional. Se você está em um grupo de 4 jogadores ou menos, nascem 2 monstros a cada onda de glifos. Se você está em um grupo de 5 jogadores, nascem 3 monstros a cada onda de glifos. Mas se você estiver em um grupo de 6 jogadores ou mais, nascem 4 monstros a cada onda de glifos. Isso quer dizer que tanto com 6 quanto com 8, você enfrenta 4 novos monstros a cada 2 turnos. E esses monstros jogam um atrás do outro. Não são turnos intercalados, igual nas dimensões divinas como Shellorium, Entropia, etc. E os monstros dessa área têm um dano gigantesco, uma vez que eles são todos Glass Cannons. Eles são capazes de infligir altíssimo dano, mas são pouco resistentes. Então, essa luta rapidamente se torna uma luta contra o próprio tempo e não contra os inimigos, porque eventualmente você será erodido ou será atropelado pela vantagem numérica dos inimigos. Segundo, esse calabouço é muito focado em RNG, ou seja, aleatoriedade. A sorte influencia vários aspectos dessa luta. O primeiro deles é o monstro que nasce nos glifos que eu acabei de falar. É aleatório qual monstro vai nascer. Pode ser que nasça 4 monstros iguais daquele que você julga o mais prejudicial para o seu time. Além do nascimento dos monstros, existe também a invocação dos braços do Cabal. Você pode notar que há vários braços invocados pelo Cabal. Apenas esses braços conseguem causar danos no Cabal. Seus personagens não conseguem causar dano no boss. E os braços têm alcance muito limitado. Os braços nascem em 5 posições fixas, mas em qual dessas 5 posições ele vai nascer é aleatório. Isso dá um altíssimo teor de aleatoriedade para a luta, e para mim isso significa um altíssimo grau de dificuldade. Você não consegue prever, se adiantar, planejar. Essa aleatoriedade nos leva ao terceiro ponto do porquê eu acho esse calabouço tão difícil. Terceiro, esse é o calabouço mais class check do jogo inteiro, na minha opinião. Fale português, meu jovem? É o calabouço que mais faz uma verificação de você ter ou não certas classes. Por exemplo, se você tem um Panda Tank e um Heliotrope, essa luta fica molezinha. Você simplesmente não consegue perceber a verdadeira dificuldade desse calabouço com essas classes. O Heliotrope sendo o mais importante. Isso porque ele consegue colocar portais e fazer com que todos os braços golpeiem o Cabal, independentemente de onde o Cabal estiver. Ora, é para isso que serve o portal. Mas isso gera um desbalanceamento absurdo sobre a vantagem que essa classe traz para a luta e o que as outras classes conseguem fazer. Esses são os principais motivos do porquê esse calabouço está no meu ranking 1 de dificuldade. Para piorar, no sucesso audaz que eu estou fazendo, você ainda precisa ficar colado em algum inimigo. Se você nunca veio aqui, saiba que existe um glifo onde, se você terminar o turno em cima dele, você terá controle sobre os braços, e aí fica bem mais fácil de conseguir suceder nesse calabouço. Porém, se você pisar nos glifos vermelhos dos braços, seu personagem será golpeado pelos braços, mesmo que você esteja com o controle deles. E o dano não é brincadeira não. É necessário evitar entrar no alcance dos braços. O braço também golpeia monstros que entram na sua área. Então é imprescindível que você sempre tente colocar os monstros dentro do glifo vermelho. Mas esse golpe automático acontece apenas uma vez por monstro e por turno. Uma peculiaridade desse lugar é que todos os monstros perdem resistência no elemento que você ataca eles.
Porém, eles ganham outra resistência aleatória, sendo que se o golpe for crítico, ele perde resistência crítica. É por isso que eu falei que os monstros são Glass Cannon. Você consegue reduzir muito rapidamente as resistências deles e, consequentemente, derrotá-los rapidamente também. Mas, como eu disse, o potencial de danos deles também é altíssimo. O boss começa com 50% de resistência neutra, que é o elemento que os braços golpeiam. E essa resistência pode ser reduzida até 25%, conforme os braços vão golpeando o Cabal. Ele também perde a resistência no elemento que você golpeá-lo. Por isso é importante não ficar golpeando o Cabal em outros elementos, sem propósito. Isso pode causar um aumento na sua resistência neutra, o que vai atrasar sua luta. Essa luta é basicamente o quão rápido você consegue acumular golpes dos braços no Cabal. Se você demorar demais, nascem monstros demais e você eventualmente perde a luta. Por isso o Heliotrope é tão forte nesse calabouço, porque ele consegue adicionar diversos golpes de braços que estão mais longes e não conseguiriam golpear se não fosse pelos portais. Outro detalhe é que se você deixar o Cabal invocar todos os 5 braços, você perde a luta no próximo turno. Por isso é importante ficar de olho nisso e derrotar eventuais braços, para não deixar o Cabal completar seu ritual. Daí o nome do calabouço, Ritual de Cabal. A pior parte de fazer o sucesso audaz aqui é ter que deixar algum inimigo vivo para não falhar o sucesso. Você até poderia tentar ficar colado nos braços, mas você receberia uma quantidade descomunal de dano total, se você fosse somar todo o dano causado durante toda a luta. Não vejo esse sucesso sendo feito sem algum personagem tanque. Sinceramente, não consigo nem sequer ver a possibilidade. Até porque chega um momento que você não está nem mais usando todos os seus PAs, pois você depende única e exclusivamente dos golpes dos braços. Eu, por exemplo, fiquei deixando o Cararadia vivo por diversos turnos até que o Cabal fosse derrotado. Acredito que o Cararadia seja o inimigo ideal para isso, pois ele é uma espécie de Kra, um arqueiro. Então, seu potencial ofensivo fica reduzido de perto. Essa é uma luta difícil porque você precisa coordenar duas coisas ao mesmo tempo: derrotar os monstros e já ir causando dano no Cabal com seus braços. Se você esperar todos os monstros serem derrotados para só depois focar no Cabal, pode ser tarde demais. Vão começar a nascer novos monstros e aí você vai ter menos tempo ainda para derrotar o Cabal. Por isso, classes com alta mobilidade ou com alto potencial de posicionamento são praticamente obrigatórias aqui. Um time mais imóvel e sem posicionamento não dá conta de vencer o Cabal. Na minha opinião, a minha luta foi muito controlada, mas mesmo assim, se a luta tivesse durado apenas mais um único turno, eu teria perdido. Isso porque os 4 monstros que nascem e jogam um em seguida do outro iam me atropelar completamente. Felizmente, quando o Cabal é derrotado, os monstros invocados também desaparecem. Mas não se enganem, reparem no estrago que eles fizeram no meu time em um único turno de jogo. Eu certamente não sobreviveria mais um turno, mesmo com todo o controle que eu exerci sobre a luta. É por isso que eu disse que esse calabouço é uma corrida contra o tempo. É uma luta com tempo limitado. E mesmo depois de derrotar o Cabal, é necessário tomar muito cuidado com a posição do monstro restante, caso vocês não estejam derrotando o Cabal por último, assim como eu fiz no vídeo. É importante manter uma posição centralizada para que todos os seus personagens possam correr de volta para o monstro restante. Bom, espero que vocês tenham curtido as dicas e as explicações.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!